Educação à distância, mudando realidades. Olá, conselheiros e conselheiras, estamos de volta falar de mais uma grande articulação, mais uma disciplina, mais uma dinâmica, né, em que os conselhos tutelares estão envolvidos, que é a questão da saúde, que a gente vai discutir um pequeno aspecto, porque amanhã vocês vão ter a oportunidade de discutir essa articulação de forma mais aprofundada ainda com a professora Rose, que continua aqui conosco, né, Rose? É isso mesmo, professora. Estamos aí prontas para te auxiliar. Muito obrigada. Tô bem, né, gente? Tô bem, pode falar. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho aqui acerca de um dos aspectos da saúde, né? Poderíamos ter muitas e muitas horas para falar sobre como essa articulação se dá com o Conselho Tutelar e com o Conselho de Direito, mas a gente vai fazer uma pequena abordagem. Nós vamos falar sobre a linha de cuidado para atenção integral à saúde de crianças e adolescentes e suas famílias. Esse tema, ele é uma publicação, né, do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2010, que na verdade é uma estratégia da questão do Sistema Único de Saúde, que é o trabalho em linhas de cuidado. E a gente vai entender um pouquinho melhor acerca disso. Bem, o objetivo, né, da nossa disciplina de hoje é sensibilizar um pouco mais os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos na estratégia de linha de cuidado para atenção integral de adolescentes e jovens. A gente não tem aqui, obviamente, a pretensão de sair com questões muito profundas ou mais complexas acerca da saúde, mas é importante, né, que vocês conheçam um pouco mais acerca desse parceiro tão complexo que é a saúde. Então, os nossos objetivos específicos são debater a importância da promoção da saúde e da cultura de paz. Eu sei que vocês já tiveram uma boa aula aí acerca de cultura de paz, o que vai mostrar aí a integralidade do nosso tema, né? E a atuação em rede na prevenção da violência e da atenção às vítimas. Refletir sobre a importância da notificação, registros e fluxos. A professora Rose falou bastante acerca disso e nós vamos perceber como é fundamental na estruturação de políticas públicas ter um bom registro do nosso trabalho, né? Falar sobre os fluxos, as informações para a rede e a atenção de crianças e adolescentes. Elaborar ou discutir a partir de cada realidade o atendimento em linha de cuidado, de como é que ela se dá na prática do nosso dia a dia. Os nossos temas abordados serão promoção da saúde e prevenção das violências, tipos e naturezas das violências, alertas para os sinais e sintomas das violências, a própria linha de cuidado e a rede de cuidado em relação à proteção social. Nós utilizamos vários materiais aí para pensar essa aula para vocês, os textos, os links, inclusive um vídeo que nós vamos passar no final, já está aí com o link na própria apresentação para que vocês possam aprofundar um pouco mais. Então, antes de nós adentrarmos de fato no nosso tema de hoje, eu queria fazer um destaque. Esse destaque, ele é acerca da faixa etária que está organizada o sistema de direito ou a nossa legislação, né, que é o ECA, e como a saúde realiza seus atendimentos. Então, o ECA trata como criança pessoas até 11 anos de idade, 11 anos, 11 meses e 29 dias, e como adolescentes a partir dos 12 anos até os 18. Na saúde, essa divisão ela tem um marco diferenciado. Ela começa a partir dos 10 anos para adolescentes e vai até os 19. Ou seja, criança seria de 0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias, e adolescente seria a partir dos 10 anos até os 19 anos, 11 meses e 29 dias. Mas por que essa diferenciação? Porque a saúde usa a referência da Organização Mundial de Saúde
né, que tem como premissa ou tem como base da sua reflexão para o atendimento de crianças e adolescentes a questão do desenvolvimento, principalmente acerca do desenvolvimento hormonal, por exemplo, onde nós temos aí adolescentes que começam a entrada na puberdade por volta de 10 anos de idade. Por isso, essa variação entre legislação, entre o ECA, direitos civis, e entre saúde, atendimento, direito à saúde, essa diferença de faixa etária. Então, esse documento que vocês estão vendo é a carinha, né, da nossa linha de cuidado, que, como eu disse inicialmente, foi feita em 2010. Ela contou com a participação de vários atores, não só do Ministério da Saúde, mas também da rede intersetorial. Então, ela foi composta por pessoas da assistência social, que também abordavam coisas sobre os conselhos tutelares. E lá vocês vão observar que ela vai falar um pouco sobre cada um desses equipamentos, cada uma dessas redes tão importantes na atenção a crianças e adolescentes. Nós temos também uma metodologia, que nós chamamos a metodologia para o cuidado, que seria de como implementá-la. E quando ela foi pensada, inclusive os cursos de capacitação, elas eram feitas não só para profissionais de saúde, mas também eram ofertadas para profissionais da rede intersetorial, como assistência e os conselhos tutelares. Foi feito em todo o país, multiplicadores sobre essa temática, né? E hoje nós temos em várias partes aí, principalmente aqui na Amazônia Legal, onde foi um foco, uma prioridade desse processo, pessoas capacitadas nesse método, digamos assim, de atuação. Então, o documento, ele está organizado, né, como promoção da saúde, no primeiro aspecto, e cultura de paz, cujo propósito é garantir e fortalecer os vínculos entre os serviços de saúde e a comunidade, em todos os momentos de interação, nas visitas domiciliares, pelas equipes da saúde da família e por meio da atenção básica, que são as unidades básicas de saúde. Aquele postinho que fica lá perto da sua casa. Uma outra divisão é a própria linha de cuidado, esse conceito, qual que é a finalidade, como nós estamos organizados, né? Então, que a finalidade é promover a intervenção das situações de violência mediante a ação do acolhimento, do atendimento, da notificação e segmento em rede, nos 3 níveis de atenção, esgotando todas as suas possibilidades de prover uma atenção integral. Por exemplo, quando a professora Rose citou que na assistência social nós temos a atenção básica, né, professora, que você dizia, e também especializada, isso é porque o SUAS, quando foi criado, ele teve, obviamente, como espelho o Sistema Único de Saúde, que nós também possuímos essas divisões. Então, as unidades básicas, ou como que estão na atenção primária, ou seja, aquela que está mais perto da população, a que provém atendimentos que não necessariamente são de urgência e emergência. Nós temos esses profissionais que atendem em equipe, né? Que você tem lá, eu sou da equipe da cobertura do território tal, que eles estão organizados desse jeito para fazer o atendimento. Nós temos a média complexidade, que são as UPAs, que são outros centros clínicos que às vezes têm diferentes no país. E nós temos os hospitais, né, que alguns são divididos em maternidades, em outros níveis de atendimento, cada uma com a sua característica, dependendo muito também sobre a característica do território, mas que nós temos todos esses níveis de atenção e que todos eles são uma possível porta de entrada. Ou seja, uma pessoa que demanda um atendimento, inclusive para violência, porque nós sabemos que temos diversos tipos de violência, ela pode adentrar em qualquer um desses serviços. E a última ação da nossa linha de cuidado é a rede de proteção, que é justamente aquilo que é mais...
que nos requer assim, muito cuidado, né? Que é de muita atenção, que todos aqueles que me antecederam falaram bastante. A importância da articulação, a importância de trabalharmos juntos, a importância de trazermos estudos de caso, de compreendermos qual que é o limite do nosso trabalho, até onde a gente pode ir, até onde é o trabalho do outro, onde a gente pode se complementar. Isso é fundamental. Porque a ação com criança e adolescente é impossível fazê-la sozinha, principalmente quando tratamos de violação de direito. Porque as violações são inúmeras e para cada uma delas é necessário um tipo de parceiro para poder enfrentá-las, um tipo de organização, um tipo de atividade. Então, aqui mora a grande pérola do nosso trabalho, de como a gente se organiza e de como a gente compartilha um trabalho um com o outro. O documento, né, a apostila que vocês vão receber acerca dessa temática, vocês vão perceber que a primeira coisa que a gente aborda é como promover uma vida saudável. A promoção da saúde e a prevenção das violências são tarefas de todos. A promoção da saúde consiste num conjunto de estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e da coletividade, cujo objetivo é fortalecer os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco, de forma integrada, intersetorial e com participação popular, fortalecendo escolhas saudáveis para suas vidas e as comunidades. Mas o que isso quer dizer, então? Por que essa é a primeira ação quando a gente vai falar, por exemplo, dessa questão da linha de cuidado? Porque a linha de cuidado, como o próprio nome diz, ela requer um fio que vai tecendo um tema, um assunto, uma organização na outra. Porque nós somos seres integrais. A gente não chega num serviço porque você está com um problema específico em uma certa área e você vê só aquilo e pronto. Não, a gente trabalha com a sua integralidade, como está a sua saúde, como você está vivendo. E quando a gente pensa em promover saúde, é muito importante nas prevenções das violências. Por quê? E o Conselho Tutelar é fundamental nesse processo, é fundamental. Você ter uma sociedade, uma comunidade saudável, é você ter uma comunidade com menos violência. Então, promover atividades coletivas, gincanas, piqueniques na praça, atividades em que envolva a escola, por exemplo, abrir escola no final de semana, e outras ações, por exemplo, expressões da juventude, onde elas tragam suas músicas, elas possam fazer seus desenhos, né, seus grafites, suas expressões tão características dessa faixa etária, onde as crianças possam se manifestar, onde as famílias possam se integrar, é fundamental para que a gente estabeleça e fortaleça vínculos. E o Conselho Tutelar é muito importante nisso, porque cada uma dessas redes, né, está envolvida nos seus atendimentos, mas é importante que alguém enxergue o todo. E o todo é o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é aquele e o Conselho de Direitos, porque são aqueles que acionam a rede. Existe algum tipo de violação, existe alguma questão importante, são vocês os acionadores, aqueles que vão dizer, há um problema aqui e nós temos que solucioná-los. Então, assim, conhecer esses processos de como a gente pode prevenir, ele é muito importante, porque a gente não pode se deter apenas a casos que já ocorreram. Então, o menino Bernardo, infelizmente, não teve tempo suficiente para poder recorrer várias vezes para pedir o socorro que ele necessitava. Ele se tornou uma lei. Mas como é que a gente faz isso? A gente tem que trabalhar com essas famílias com formas de educação não violenta. A gente tem que trabalhar com isso no pré-natal, nas atividades de cultura, na escola, nas atividades do Conselho Tutelar. Então, nós precisamos estar juntos em formas institucionais, mas também sociais, para que essas ações se consolidem e que a gente consiga mudar comportamentos, né? Um fato que não é nada fácil. As ações de promoção de saúde são potencializadas com a articulação dos diferentes setores, promovendo a efetividade e a sustentabilidade das ações ao longo do tempo, melhorando as condições de vida das populações. Então, se nós temos uma população que tem, por exemplo, não tem acesso a saneamento básico, então aquelas crianças certamente têm algum tipo de agravo muito recorrente relacionado à diarreia.
A diarreia é um dos fatos, das 5 causas, por exemplo, que mata adolescente de 10 a 19 anos, a diarreia. Olha que coisa absurda hoje nós temos ainda nos dias de hoje. Aparentemente é tão simples, né? E pessoas virem a óbito por conta disso. Pois é uma situação que parece que foi resolvida lá na década de 80, com aquele sorinho, né? Vocês lembram disso? Mas não foi. Então, assim, como é que a gente... O que o Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos tem a ver com isso? A gente precisa participar das ações dos nossos municípios. A gente precisa destacar, porque se crianças ainda estão morrendo no nosso território por essa questão, nós precisamos fazer ações de prevenção com essas famílias. A gente precisa ensiná-las. Às vezes elas trabalham todo o tempo, não conseguem ir na consulta, têm as suas vacinas atrasadas. A gente está vendo aí o caso, por exemplo, de sarampo, né? Uma movimentação intensa no nosso país. A gente precisa conhecer o nosso território. A gente precisa promover ações, né, de sensibilização da comunidade, para que elas perdurem. Elas são questões muito importantes, porque a gente vai fazer isso hoje, mas vai ver seu resultado daqui a muitos anos, com a saúde dessa população. Então, é muito importante que os conselheiros estejam envolvidos nesse processo. Um outro ponto fundamental, que eu sei que vocês discutiram assim profundamente pela manhã, é sobre a cultura de paz, mas eu não poderia deixar de citá-la aqui na nossa atividade, né? Quando a Organização das Nações Unidas definiu cultura de paz em 1999 como um conjunto de valores, atitudes e tradições, comportamentos e estilos de vida de pessoas, grupos e nações baseadas no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e nas liberdades fundamentais, na prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. A cultura de paz pode ser uma estratégia política para a transformação da realidade social. É uma grande estratégia para a gente começar a mobilizar o nosso território. Como é que a gente trabalha ações de prevenção da violência? Fortalecendo ações de cultura de paz, né? E como é que a gente pode fazer isso? Que tipo de ação seria essa? Então, promover a paz requer muitas e muitas parcerias. Reúne instituições públicas e privadas, voluntários, artistas, jovens, entre outros atores, na importante atividade da ocupação de espaços públicos para a realização de atividades baseadas assim na simplicidade, na cidadania responsável, na ética solidária e na valorização das diferenças. Por exemplo, danças de roda, né? Nós temos muitas cirandas, muitas atividades em que inclusive às vezes ficam até esquecidas. Jogos cooperativos, caminhadas, expressões juvenis e tantas outras ações que integram a nossa comunidade, que não necessariamente precisa estar envolvido de um grande recurso público ou privado, ou que seja cobrado uma entrada, entendeu? Não, atividades que envolvam, que a comunidade participe, né, de forma protagonista, onde ele mesmo sugira suas ações e se manifeste da maneira que achar melhor. Porque quanto mais diversidade, mais conhecimento, mais pluralidade, isso é essencial na nossa sociedade. Ainda mais num país como o nosso, né, em que a diversidade é o ponto-chave da nossa Constituição. E é claro que para a gente trabalhar com a comunidade, para trabalhar com ações de prevenção e ações de promoção da saúde, né, a gente tem que conhecer bem qual tipo de atividade a gente se propõe a fazer, para saber também qual objetivo nós queremos atingir. Por exemplo, nós temos vários tipos de violência e cada uma delas necessita de nós um empenho específico. A violência autoprovocada, por exemplo, que está muito em voga, em discussão, sai um novo boletim do Ministério da Saúde com dados que são preocupantes, principalmente na população mais jovem. E nós precisamos trabalhar com esse cenário, né? Isso é uma situação da nossa geração. Como que nós vamos refletir acerca disso? A violência autoprovocada que engloba a tentativa de suicídio e o suicídio. Então, a nossa juventude, principalmente, né, tem dado vários sinais de que
precisam de um apoio maior, né, para poder desenvolver suas habilidades para a vida e que a sociedade não tem conseguido responder a contento. Então, a gente precisa pensar quais atividades a gente pode trabalhar para poder desenvolver isso, né, com mais potência. Uma outra questão é a violência interpessoal, que engloba a intrafamiliar. A violência intrafamiliar, ela infelizmente está no centro da discussão da violência contra crianças e adolescentes, porque nós sabemos que os principais autores dessas violências estão ou no núcleo familiar ou são pessoas próximas. Então, assim, se a gente assistiu o jornal, hoje eu cheguei aqui, vi o jornal logo cedo e logo identifiquei um caso de violência física, esqueci o nome da criança, mas foi ficar com o pai e a madrasta, sofreu violência, infelizmente veio a óbito, e isso não é um caso excepcional. Então, nós temos muitos e muitos casos dessa forma, né, que às vezes a gente reconhece, a justiça até identifica, mas que infelizmente ainda não é capaz de evitar, né, grandes agressões ou até mesmo os óbitos dessas crianças e desses adolescentes. Então, trabalhar com as questões intrafamiliar é muito, muito importante quando a gente está falando de violência contra crianças e adolescentes. Um outro tipo de violência é a violência comunitária. Então, é aquela que acontece ou por um conhecido ou por um estranho, que infelizmente é o que, por exemplo, em relação à violência sexual, afeta mais as mulheres adultas, que é aquela que você está andando na rua, que você vai pedir uma ajuda, que vai acontecer alguma coisa e você sofre uma violência por alguém que você não conhecia. E nós temos também a violência coletiva, que é a social, a política, a econômica, né? Nós temos vivenciado aí uma série de casos de bala perdida que tem atingido crianças, né? Como é que a gente se relaciona com essas questões e como é que a gente pode apoiar essa comunidade frente a um contexto que realmente vem tirando vidas. Relacionado a isso, nós temos as naturezas das violências, que é aquilo que a gente observa o seguinte, que tipo de violência foi? Então, sim, nós temos a violência física, a violência sexual, a psicológica e a negligência ou abandono. Em relação a crianças e adolescentes, nós sabemos que a criança, principalmente, que a negligência está no topo. A principal violação é essa, mas que também vem logo corrida aí da violência sexual. Eu não sei se vocês viram o boletim epidemiológico 27 do Ministério da Saúde, diz que 51% das violências sexuais ocorridas na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos, são violências sexuais. E isso nos causa muita preocupação, porque existe no imaginário coletivo uma ideia de que crianças muito jovens não sofrem violência sexual, né? Ou que meninos, por exemplo, não sofrem violência sexual. Isso não é uma verdade. Quanto menor a faixa etária, mais próximo é o número de meninos e meninas. Então, por isso, é muito importante que os conselheiros tutelares e conselheiros de direito observem se no território de vocês existem serviços que fazem atendimento a vítimas de violência sexual, principalmente, que atendam crianças, que atendam meninos. Como é que é isso no território? Será que você tem que fazer uma viagem muito longa para poder fazer esse atendimento? E são essas ações que a gente precisa observar, né? Porque a população não pode ficar descoberta desse atendimento. E ter um serviço que atenda crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de violência sexual é muito importante para que a gente possa evitar outros tipos de consequência. Uma gravidez, né, não desejada aí nesse processo, ou algum tipo de infecção, algum tipo de agravo em decorrência dessa violência.
Uma questão que a gente observa muito, né, ao fazer esse atendimento, ao pensar por essa questão das crianças e adolescentes, é se existem sinais que possam nos dizer se aquilo está acontecendo ou não, ou nos dar aquele alerta, sabe? Porque existem muitas situações, né, Rose, que às vezes colocam crianças e adolescentes não estão contando a verdade. Ou, por exemplo, criança conta muita história, inventa muito, às vezes não é bem isso, às vezes não foi isso que o pai quis dizer, né? Ou que adolescente na verdade está grávida do namorado e quer botar a culpa em alguém, né? Você já ouviu muitas histórias assim? Já ouvi muitas histórias assim, inclusive histórias mesmo com relação diretamente ligado com casos que eu atendi, né, de adolescentes que nessa situação era ao contrário, né? Ela estava grávida do pai e estava falando que era do namorado e tudo, mas existe muito isso, né? E o conselheiro precisa, nós trabalhamos a questão da escuta, né? Então o conselheiro precisa ouvir bastante e um dos pontos, assim, sempre o primeiro momento eu vou acreditar no que está falando. Depois, né, que é aquela situação que hoje a lei ela garante, que até que se prove ao contrário, a pessoa é inocente, né? Então, assim, trazendo para a gente quanto conselho, é importante, até que se prove ao contrário, tudo aquilo é verdade. Nossa, sim, a Rose trouxe um ponto muito importante, gente, mas muito mesmo, que é a questão de confiar na fala de crianças e adolescentes. Então, assim, às vezes essa fala, ela pode vir de uma forma muito espontânea, o que a gente fala até de revelação espontânea. Vocês tiveram a lei da escuta, né? E esse termo aparece lá. Onde que geralmente isso ocorre? Nós temos dados que indicam que o segundo local de maior revelação espontânea é na escola. Por quê? Porque é o local de convívio, é onde elas estão fazendo atividades. Então, nós já vimos que, por exemplo, a professora está fazendo algum tipo de atividade em que fale as partes do corpo, né? Que apesar de ser uma aula sobre sexualidade, a gente não diz esse nome para não causar muito medo nas pessoas, né? Mas, enfim, é uma aula sobre as partes do corpo, ela está ensinando o nome e tal. E aí uma aluna se manifesta ali de uns 6 anos e diz que uma pessoa da família a tocava de uma certa maneira. Então, aquilo é uma coisa que aparece, nem a criança se dava conta que aquilo era uma situação de violência e violência sexual, né? Porque nem sempre ela tem aquela característica que a gente, né, imagina de uma violência, da agressão, da violência física, né, que você machuca. Nem sempre tem isso. Como é uma pessoa próxima, muitas vezes está envolto ali uma sedução, um processo em que você compra um presente, que você distribui afeto, e aquela criança não consegue sequer perceber que está num processo de violência. Às vezes que por isso também é muito traumático, porque quando você é maltratado, né, quando uma criança percebe que ela é maltratada por alguém que ela ama, ela não deixa de amar a pessoa, ela deixa de amar a si mesma. Então, assim, eu não mereço isso, eu não mereço tal situação, tal reconhecimento, e ela vai sendo constituída nesses alicerces. Então, por isso que a nossa intervenção, ao identificar, ao poder prover para aquela criança uma alternativa para o seu desenvolvimento, ela é muito importante. Então, são sinais, né? Vocês vão receber esse material e vão poder acompanhar com mais cuidado, sinais de violência. Agora, obviamente, gente, são sinais que você tem que fazer uma leitura num contexto, né? Ah, não é porque tem algum ponto desse aqui que, obviamente, a violência pronto acabou, não. Cada caso é um caso, cada caso necessita de um olhar. Você sempre tem que ouvir com bastante cuidado, você não tem que pensar, eu já vi isso 10 vezes, é a mesma coisa, não. Cada situação requer uma dedicação, uma escuta bem qualificada, onde você vai ouvir todos os detalhes sem interromper a pessoa e você vai fazer uma boa observação daquela situação. Então, podem ser situações aí de violência. Então, choros sem motivos aparentes, né? E isso pode se dar tanto para criança quanto para adolescente. Uma irritabilidade frequente, sem causa nenhuma. Um olhar indiferente, uma certa apatia.
Então, isso para ambos, tanto para criança quanto para adolescente. Uma situação que não quer sair do quarto, nada motiva, nada dá prazer, né? Nem a alimentação, nem os amigos, nem a internet. E isso acontece a partir de algum momento, você começa a observar uma mudança importante no comportamento, né? É bom a gente ficar atento. Então, uma tristeza muito constante, né? Que a gente observa aí para as crianças um pouco maiores e para os adolescentes. Uma demonstração muito de desconforto aí quando está no colo, isso mais para as crianças pequenas, né? Uma irritabilidade muito grande. Reações negativas exageradas a estímulos comuns, né? Afeto, beijo, abraço. Então, uma reação muito diferente ou um comportamento excessivamente sexualizado, né? Para alguma faixa etária. É importante a gente observar esses traços, né? Distúrbio no sono, dificuldade de se socializar, um isolamento muito grande, um aumento na incidência de doenças injustificável, de causas orgânicas, entendeu? Ah, você vai lá e não tem nada, e não tem nada, e não tem nada. É importante, porque às vezes é o seu organismo reagindo. Uma pessoa que não consegue falar, não consegue se manifestar de alguma maneira, né? Você pensa, uma situação de violência, onde você é a vítima de alguém que você ama. É muito complexo isso, né? Então, até você conseguir pedir ajuda, muitas coisas podem acontecer nesse processo aí. Então, pesadelos frequentes, terror noturno, automutilação, desejo de morte, tentativa de suicídio, né? Existem vários estudos que correlacionam a violência sexual com essa ideação suicida, né? Que mostram que causa um dano importante no nosso processo de desenvolvimento. Então, é uma marca muito profunda que, quando ela ocorre, nós, né, a rede, temos que nos organizar e que nos preparar para poder minimizar esse dano para essas pessoas, né? Tanto para as crianças e adolescentes, quanto para as famílias, porque isso altera muito, isso mobiliza muito, isso impacta demais nas relações, né? E articulando todas essas questões aí de como que a gente identifica, de quais os tipos de violência, de como promover uma cultura de paz, de como promover uma saúde coletiva um pouco mais ampla, que foi pensado essa questão da linha de cuidado. Mas o que é, então, uma linha de cuidado? São modelos matriciais, ou seja, né, que organizam a rede da atenção à saúde, que visam a integralidade do cuidado e que integram ações de promoção, vigilância, prevenção e assistência às saúdes voltadas para as especificidades de grupos ou de indivíduos, permitindo não só a condução oportuna e responsável dos pacientes pelas diversas possibilidades do diagnóstico e terapêutico, mas também em níveis de atenção, como a gente já viu no início. Isso aqui quer dizer que eles organizaram uma rede que diz que, dependendo do grupo que sofre a violência, ou seja, criança e adolescente, eles vão entrar em um serviço. Dependendo do tipo de violência, serão referenciados para outro. Conforme a gravidade daquela ação, serão acompanhados de certa forma. Então, isso aqui é uma organização desse fluxo. E é importante que todos os parceiros envolvidos conheçam. Por quê? Porque não adianta nada um conselheiro, por exemplo, que recebe uma ação no seu serviço, de repente direcionar para um serviço que não atende. O que acontece? Essa família vai ficar peregrinando e pode ser que não volte. Então, o que a gente tenta com esse processo é deixar claro quais são as ações, como elas devem ser conduzidas, para onde ir, para que essa pessoa sofra menos uma revitimização, uma possível retimização. Porque você fica peregrinando de serviço em serviço, contando a história 10 vezes, tendo que voltar no outro dia, às vezes sem dinheiro, sem possibilidade. E o que acontece é que, se isso é muito dificultoso, essa pessoa acaba não voltando. Ainda mais pensando em crianças e adolescentes, que muitas vezes têm que ser levados por outras pessoas.
muitas vezes eles dependem de alguém para poder acompanhá-los nesse processo. Então a gente tem que tentar deixar o mais claro possível e de maior facilidade para que eles possam pedir ajuda e serem atendidos da melhor forma. Então, a linha de cuidado é dividida em algumas dimensões. A primeira dimensão que eu queria falar com vocês é a do acolhimento. Eu fiz uma pequena adaptação aqui porque eu acredito que, de fato, essa linha de cuidado ela pode ser pensada para toda a rede, não só para a saúde. Então, o que significa acolhimento? Nós estamos lá no serviço, chegou uma pessoa, uma mãe com uma criança, uma possível vítima de violência. Então, é reconhecer, né, crianças e adolescentes, suas famílias, de forma empática e respeitosa por qualquer membro da equipe. Então, se for a pessoa que está lá na portaria, se for alguém da recepção, se for um médico, um enfermeiro, eles têm que acolher essa demanda e respondê-la de forma respeitosa, né? Não é gritar no meio do corredor, quem foi que sofreu violência? Oh, quem? Não, é orientar, é compreender que aquela família está sofrendo. A gente precisa ter a simpatia pelo outro. Bem, professora, Sim. É importante essa sua fala, e às vezes não é nem esse termo utilizado, né? Não é quem sofreu violência, é um termo mais agressivo, né? De estupro mesmo, né? Então isso causa todo um constrangimento para a criança e adolescente, e o Estatuto da Criança ele proíbe isso, né? Colocar a criança ou adolescente em situação vexatória. Então também esse profissional que por algum motivo tem esse desconhecimento do termo correto e da forma como agir, então ele está aí transgredindo e violando um direito que é de não expor essa criança ou esse adolescente. Exatamente. Nós temos situações, assim, quando a violência é o que nós chamamos de um caso crônico, ela ocorre há muito tempo, ela é identificada no serviço por alguma situação, né? Há um certo controle. Mas quando a violência ocorre há pouco tempo, então assim, ela sofreu a violência, foi direto para o serviço e é necessário fazer inclusive algum tipo de coleta de material biológico ou de entrega de profilaxias e tal. Tem vezes, gente, que o caso chega no hospital, por exemplo, junto com a polícia. E junto com a polícia, às vezes vai até a mídia junto. Então, assim, é uma confusão terrível, onde você expõe, onde você diz onde é que a menina estuda, como é que foi. Então, assim, nós temos que compreender que essas situações de violação, expor uma criança, um adolescente, nesse caso, é mais um tipo de violência. Então, o nosso trabalho é protegê-las. Então, quando elas chegam no nosso serviço, a gente tem que se organizar de tal modo para que elas fiquem em um lugar específico, onde a gente possa ouvir o relato, né, de forma cuidadosa e fazer esse acolhimento de forma adequada, porque acolhimento, gente, existe técnica para isso. Acolhimento não é falar no diminutivo, não é tocar na pessoa, não é isso. É ter empatia, é ser respeitoso, é acompanhar o caso e proceder os encaminhamentos de forma adequada. Ou seja, ela veio para mim, eu tenho que saber para onde eu irei encaminhá-la, o que eu vou fazer com aquela situação. Não basta eu dizer apenas, não é aqui, a senhora tem que procurar um outro local. Não. Você tem que ter um encaminhamento responsável. É aqui, desta maneira. Essa pessoa pode dizer, eu não tenho como ir. Então, a gente tem que pensar, se a gente não tem uma ambulância que possa fazer esse serviço, se o Conselho Tutelar não tem um veículo que possa fazer esse serviço, a gente tem que acionar alguém da rede que possa fazê-lo. A gente não pode simplesmente abandonar essa família nessa situação, porque pode ser que ela não volte. E a gente não pode perder essas pessoas, né? Então, acompanhar o caso, proceder os encaminhamentos, desde a sua entrada no setor saúde até a saída, mas isso se dá em qualquer lugar. Adotar uma atitude positiva e de proteção às crianças e adolescentes e atuar de forma conjunta. Por que de forma conjunta? Porque às vezes, gente, os casos são muito difíceis. Às vezes é muito doloroso você receber uma criança ou você receber um adolescente que sofreu uma violência muito extrema. É difícil para a gente ter que resolver aquilo, é difícil a gente ter que encaminhar, a gente ter que ver aquela situação toda e às vezes a nossa possibilidade de intervenção ela não é imediata.
Então, para isso, nós precisamos de uma equipe, para que a gente compartilhe junto, para que a gente discuta, para que a gente se organize, para que a decisão não seja nossa, né, pessoa física, mas ela seja da instituição. Então, quem está decidindo esse fluxo, quem está decidindo essa organização é o Sistema Único de Saúde, é o Conselho Tutelar, é a educação. Nós precisamos nos organizar para poder fazer isso de forma institucional e adequada. E pensando em aprofundar um pouco mais sobre essa discussão, né, da linha de cuidado, nós trouxemos um vídeo para vocês que no próprio material tem um link, né, são 3 vídeos, um que fala sobre direitos humanos, outro sobre a linha de cuidado e outra a rede de proteção. Mas agora nós vamos falar sobre a linha de cuidado. Então eu queria que vocês assistissem, por favor, e do retorno a gente conversa um pouco mais. A linha de cuidado para atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências tem início a partir do primeiro contato, independente do nível de atenção. Quando crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de violência interpessoal, seja de natureza física, psicológica, sexual, e negligência ou abandono, a rede de saúde, em conjunto com outras políticas sociais, entra em ação para promover o cuidado nas seguintes dimensões. Acolhimento. As crianças ou adolescentes e suas famílias devem ser recebidas de forma acolhedora e respeitosa por qualquer integrante da equipe de saúde. É necessário que este esteja sensibilizado e capacitado para essa abordagem. A criança ou adolescente deve se sentir protegido durante a conversa com a equipe de saúde. O local para essa escuta deve também ser um ambiente apropriado para a situação. Em todas as dimensões do cuidado, devem ser respeitados os princípios da ética, privacidade e sigilo. Atendimento. A equipe de saúde realiza consulta clínica, escuta e dialoga com a criança ou adolescente e a família para coletar informações preciosas sobre o ocorrido. A ação do profissional diante de uma criança ou adolescente em situação de violência pode representar uma oportunidade única de sua história ganhar novos rumos. Com o diagnóstico, a equipe da saúde orienta a família sobre o tratamento e os cuidados. A equipe planeja um projeto terapêutico singular para cada caso, buscando integrar profissionais da rede da assistência social, educação, dentre outros. A notificação deve ser preenchida pela equipe de saúde que realizou o atendimento para fins de registro e informação da Vigilância de Violência e Acidentes da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, deve comunicar o caso ao Conselho Tutelar da forma mais ágil possível, por escrito ou por telefone, especialmente nos casos de maior gravidade. É importante esclarecer para a família que o registro da informação e a comunicação ao Conselho Tutelar são definidas por lei. A notificação não é uma denúncia, e sim um instrumento para proteger crianças e adolescentes da situação de violência. O segmento na rede é uma dimensão importante que permite a continuidade do cuidado tanto nos serviços de saúde, em unidades básicas de saúde, ambulatórios, serviços especializados e, se necessário, nos centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, quanto nos demais serviços da rede de proteção social existentes no território. Então, nós vimos aí um vídeo super legal que está no YouTube, que foi produzido assim com a participação de várias áreas, inclusive um material assim bem positivo, né, para falar dessa interação, que pode ser usado tanto nas unidades básicas de saúde, mas também com trabalhos com as famílias, nas escolas, em outras ações coletivas, né? Tem outros videozinhos bem pequenininhos iguais a esse que está disponível na nossa apresentação para que vocês vejam depois e consigam observar a possibilidade de tê-los como material de trabalho, porque é sempre importante a gente ter coisas novas, né, para ofertar,
poder trabalhar de maneira mais dinâmica. Então, assim, concluindo aqui rapidamente mais uma etapa da nossa linha de cuidado, falando um pouco do atendimento. Então, assim, realizar a consulta clínica, a anamnese, né, que é essa avaliação, que é exame físico e tal, ele é o processo importante desse atendimento, né? Mas aí o que consiste isso? Na violência física, sexual, negligência ou abandono, então a gente tem o tratamento e profilaxias. Por quê? Porque a violência sexual, quando ela ocorre até 72 horas e tem um contato entre pênis, vagina e secreção, é necessário que a gente oferte a contracepção de emergência, dependendo da faixa etária, né? Ou que haja outro tipo de contato, a gente também tem que disponibilizar as profilaxias, que são as medicações para prevenir infecções como sífilis, hepatites, HIV, que tem uma dosagem correta, que é utilizada por 28 dias, que é muito intensa, tem uma série de reações, né? E que às vezes as famílias acabam não dando porque a criança sofre muito, ou adolescente, é difícil. Então é importante o nosso acompanhamento. E muitas vezes também o que acontece? Os serviços que disponibilizam essa profilaxia costumam ficar nas capitais. Então o que acontece? No seu território tem algum serviço desse? Então, assim, ou só tem a unidade básica, ou você não sabe, nunca ouviu falar. É muito importante que nós saibamos dessa informação, porque isso compõe a rede, compõe o nosso atendimento e compõe a oferta, né, para essas famílias. O acompanhamento terapêutico, ele é muito importante nesse processo, né? Ou seja, após a violência, após a situação, como que a gente vai trabalhar? No nosso território tem esse acompanhamento terapêutico? De que forma ele é organizado? Nós conhecemos qual que é a demanda, qual que é a estrutura para ele receber? São questões importantes, são informações fundamentais para a gente mapear, para que a gente consiga garantir esse apoio. Porque a gente pode até evitar uma gravidez, né, não desejada, a gente pode evitar algumas infecções, mas a gente precisa tratar do que não é visível. Das cicatrizes que não são marcas físicas, que nem sempre o roxo, a dor física é mais profundo. Então a gente precisa acompanhar isso e precisa de forma fundamental envolver as famílias nesse processo. Nós vamos ter oportunidade para aprofundar aí um pouco mais dessa discussão. Vocês receberam uma atividade, né, que vão discutir agora. E na volta eu espero que vocês tragam aí o feedback se está interessante, se estão compreendendo bem. Se tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma pergunta para que a gente conclua a nossa atividade. Tudo bem aí, professora Rose? Tudo bem. Então aqui interagindo, né? Estão pedindo material, pedindo o link do vídeo, depois a professora pode passar para vocês. Mas vamos lá, fazer as atividades e estamos aqui de olho grudado no grupo. Até já, gente. Olá, estamos de volta. E aí, vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Mandam pra gente também, pra gente ter um feedback se vocês gostaram, acharam interessante, se acham que é oportuno para trabalhar com o território, para fazer alguma atividade com a população. Tô querendo muito saber sobre isso. Então, continuando aqui sobre a questão da linha de cuidado, né, onde nós falamos um pouco sobre a violência sexual, abordamos também que a negligência é em disparado o maior número de violência contra a criança, né, e nós sabemos que, infelizmente, nessa situação, a mãe tem um número grande de participação, né, gente? E eu estou dizendo, assim, esses números por alto também, porque é importante que nós trabalhemos com a realidade. Então, as famílias são um ambiente protetivo, é um aspecto de proteção fundamental que ela esteja integrada, mas nem toda família é protetiva. Nem toda família trabalha em prol do desenvolvimento saudável de suas crianças e adolescentes.
E são com essas famílias que nós estamos preocupados, né? São essas famílias que ainda demonstram inabilidade no processo educativo, que têm uma série de dificuldades na formação de vínculo, seja pela sua própria infância, pela sua própria dificuldade em estabelecer essas relações, né? Seja por situação de violências atuais, então violência doméstica, uso de drogas, enfim, seja qual vulnerabilidade essa família esteja exposta, é principalmente com esses núcleos familiares que nós estamos preocupados. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para eles. Quando eu digo diferenciado, eu não quero dizer um olhar que diga que essa família não tem competência ou capacidade ou habilidade para cuidar de seus filhos. Quer dizer que, se nós identificarmos que eles necessitam de um apoio do Estado, um apoio diferenciado, a gente tem que estar preparado para isso. E compreender as suas complexidades, compreender os diversos arranjos, né, que a nossa sociedade está envolvida, as diversas formas de família, as diversas maneiras de se relacionar. E compreender isso com método, com cuidado, com observação. E é para isso que a gente está passando um certo passo a passo, para que a gente acolha de forma adequada, para que a gente faça um atendimento, identificando o tipo de violência, a natureza dessa violência, de como ela se dá, qual que é a gravidade, para onde a gente tem que encaminhar e como fazer um bom acompanhamento dela, tá? Uma outra questão importante são as violências psicológicas, né? Então, o bullying, tanto falado por aí, aquelas agressões, né, que a gente diz assim, que às vezes a família tem uma forma de se relacionar, né? A Rose falava ainda há pouco, naquela mãe que diz assim, eu não aguento esse menino, eu não gosto dessa criança, ela me dá muito trabalho, esse adolescente faz isso. Principalmente os adolescentes que estão começando a ter acesso maior aí aos ambientes públicos, né? Então eles vão e voltam da escola sozinhos, às vezes eles vão a festas, têm outras atividades, podem se envolver em situações mais complexas, né? Então o conselho tutelar é um ponto importante para que a gente observe qual que é a maneira de apoiar essa família. Como que a gente pode sugerir, como é que a gente pode orientar, como é que a gente pode estar próximo nesse processo de uma educação não violenta. E eu sei que é um processo difícil, porque afinal de contas passa por uma mudança em nós mesmos, né? Quantas vezes a gente já ouviu, poxa, mas eu apanhei a vida toda e não morri. Você já ouviu isso? Já apanhou demais, virei gente boa, muito. Meu pai é honesto, não sei muito, o quê, né? Muito. As pessoas, elas acabam atribuindo um caráter bom, né? Relacionando com a situação de violência que ela sofreu na infância ou na adolescência, né? E a gente sabe que é totalmente ao contrário, né? Exatamente. E por quê? Porque a violência, principalmente essa violência doméstica, ela é muito comum. Então, a gente cresceu achando que ela não só faz parte da nossa educação, como ela é necessária. Só que nós estamos aqui para afirmar categoricamente que não é. Que nós acreditamos numa sociedade melhor, onde a gente possa educar crianças e adolescentes sem uso de castigos físicos, né? Sem outras formas abusivas, vexatórias, né? Onde a gente possa colocar desde ali do cantinho, do não sei o que, até as agressões com queimadura, colher quente, ovo quente, e enfim, todas aquelas coisas terríveis que infelizmente a gente conhece bem, né? E que dependendo do nível de agressão a gente sabe onde resulta no óbito dessa criança, que muitas vezes não tinha a quem pedir socorro. Outras situações que até pediu socorro para o conselho tutelar, mas que não foi o suficiente para impossibilitar o falecimento dessas pessoas, né? Então a gente precisa estar atento e nunca tratar um caso como é só uma bobagem. Um caso é só uma violência psicológica. Não. A violência ela é gradativa, ela tem um ciclo, ela tem uma característica, a gente precisa conhecer para poder intervir de maneira correta. Um outro ponto muito importante da nossa linha de cuidado é a dimensão da notificação, né? Eu sei que todos vocês já conhecem a notificação da saúde, né? Que é um instrumento da vigilância. Então, assim, preencher a ficha de notificação, encaminhar para o sistema de vigilância, fazer as suas observações que são para a Secretaria Municipal, depois para a Secretaria Estadual, faz parte da rotina de trabalho da saúde.
De uns anos para cá, um instrutivo da vigilância diz que a gente não deve, né, ou pelo menos não deveria, encaminhar uma ficha de notificação ao Conselho Tutelar. Por quê? Porque essa ficha tem informações importantes do detalhe do atendimento em saúde, que é sigiloso, que está protegido entre o sigilo, né, o código de ética entre profissional e paciente, e que a gente não pode simplesmente disponibilizar. Então, qual que é a sugestão, então? Então, a sugestão, a orientação é que o sistema de saúde faz o preenchimento da ficha. O preenchimento da ficha, ele não necessariamente faz parte do momento de atendimento da pessoa, né? No momento do atendimento, a gente ouve, a gente registra no prontuário, que é fundamental. Por quê? Porque se depois esse caso vira um processo, o juiz solicita, ou se ela volta e outro profissional atende, a gente tem que ter esse registro clínico detalhado, porque pode ter algum tipo de lesão ou marca que dure poucos dias e que depois a gente não consiga mais identificar, mas para que a gente saiba o que aconteceu naquele momento. Então, a gente faz esse registro no prontuário, faz o preenchimento da ficha de notificação, encaminha para a Secretaria Municipal, que encaminhará para o Estado, que encaminhará para o Ministério da Saúde, que vai resultar naqueles dados, por exemplo, no boletim epidemiológico que nós falamos aqui, que diz sobre os dados de notificação no país. Então, ele tem uma característica epidemiológica, ou seja, de levantamento de números de atendimentos e de casos ocorridos. Para o Conselho Tutelar, aquilo que é uma norma estabelecida pelo ECA, em que profissionais de saúde e profissionais da educação devem comunicar de forma mais célere possível ao Conselho Tutelar, né? Nós sugerimos que essa comunicação seja feita de forma pactuada, então é por telefone, o mais rápido, é por e-mail, algum tipo de registro, algum tipo de ficha. Isso o território tem, obviamente, toda a autonomia, ou é um sistema, de repente, para poder fazer essa comunicação. Então, locais que têm essa possibilidade de sistemas integrados, isso já ocorre. Outros locais em que o território é mais complexo, como é o caso aqui que nós estamos, né, vivendo na Amazônia Legal, nós temos uma diversidade imensa de território. Então, qual que é a melhor forma da gente se comunicar? Porque às vezes até encaminhar uma ficha pode ser que demore, né, Rose? Então, a gente talvez por telefone, não sei se o telefone, cada território ali vai determinar, né? O que você acha? Não, é importante conhecer, né, o seu território. Porque em algumas situações até mesmo o próprio telefone ele tem uma dificuldade de pegar, né, daquela localidade possuir ali um ponto de telefone. Então precisa de fato, aí volta a questão da articulação, né? Sim. Precisa de fato estar articulado. Por exemplo, rapidinho aqui antes que pegue o seu tempo todo, mas assim, a gente pode fazer uma articulação com a polícia ambiental nesses lugares onde não tem telefone, não tem sinal de telefone. Então, Sim. Eles têm um aparelho de telefone via satélite que tem como se fazer a comunicação. Então, é um caminho que pode se tomar, mais ágil. Nossa, que ideia excelente. Está vendo como é importante a gente saber a característica do nosso território? Porque cada um deles vai exigir de nós algum nível de criatividade para que a gente atue em rede de forma mais efetiva. Então, comunicar o Conselho Tutelar de forma ágil, né, rápida, é muito importante, principalmente para evitar o quê? A revitimização. Ou seja, que essa pessoa saia da saúde, que ela vá ao Conselho Tutelar, tem que dizer tudo que aconteceu com ela novamente. Ela sai do conselho, vá na polícia, sai da polícia, vá no ML. Então, assim, é uma peregrinação institucionalizada, né, que revitimiza essa vítima e coloca essa família numa situação de exposição muito grande. Então, seguindo aqui com a nossa linha de cuidado, a seguinte dimensão é o segmento em rede. Então, como é que a nossa linha está sendo refletida? Ela é pensada no seguinte: a pessoa chega no serviço, então nós fazemos o acolhimento.
Nós acolhemos de forma responsável, né? De forma atenta, com uma escuta qualificada, sem intervenção, sem questionamentos, né? Sobre qual é o fato, sem especulação, sem curiosidade excessiva. Então, se o meu serviço não pode dispor de outras, por exemplo, eu não tenho profilaxia, não tenho nada para ofertar lá. Eu não vou ficar perguntando uma série de coisas porque eu não tenho resolutividade para aquilo. Então, assim, eu tenho que ir até onde é a capacidade do meu serviço apenas. Então, eu acolho, eu atendo de forma qualificada, observo qual é a violência, o tipo dessa violência, a natureza dela, a gravidade, né? Porque a partir daí eu observo para onde eu vou encaminhar. Digamos que o relato seja o seguinte, porque uma menina falou em sala de aula que o avô mexeu na florzinha dela. Um exemplo. Esse tipo de encaminhamento não necessita, às vezes, de uma intervenção de profilaxia, de medicação, nem nada disso, né? Qual que vai ser o encaminhamento? Então, o Conselho Tutelar tem que saber disso para saber para onde encaminha, como aciona, como faz essa articulação, bem como a saúde. Então, sabemos o tipo, sabemos a natureza, sabemos a gravidade. Depois a gente notifica ou a gente registra. Registrar é muito importante, porque se a gente não tem dado, eu digo apenas, aqui vem tantas pessoas, eu estou precisando de dinheiro, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho computador, a demanda é muito grande, mas quem são? Cadê o registro? Como que a gente atua? As ações em políticas públicas são alicerçadas em demandas. E a demanda é dada por registro. Se a gente não tem registro, não tem alteração. Então, é muito importante que isso seja organizado, consolidado, quem é essa pessoa, para onde encaminhou, qual foi o procedimento. Até porque se depois esse caso se agrava, como infelizmente foi o caso da menina que tem passado recorrentemente na mídia, né, que foi para a casa do pai e tal, qualquer decisão ela tinha que ficar com a avó. Já tinha sido retirada a guarda desse pai. Então, se o Conselho Tutelar tinha atuado, o Ministério Público tinha atuado e a avó entregou sem autorização para esse pai. Então, os processos, enquanto políticas públicas, foram realizados, né? A gente precisa saber disso, porque depois a gente precisa parar arestas, verificar onde nós nos equivocamos, né, para qualificar o nosso trabalho. Então, o segmento em rede, que é uma ação muito importante, ele se dá exatamente dessa maneira. Então, qual o tipo de violência? A partir de agora eu vou mandar para o CRAS, que é o Serviço da Atenção Básica da Assistência Social. Ou não, ele tem que ir para o CREAS, porque já rompeu os vínculos familiares. Então, a gente precisa entender, por isso que a gente tem que compreender a nossa rede. Então, você sabe se a sua rede tem CAPS? Que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Você sabe se tem um hospital que atende vítimas em situação de violência sexual? Você conhece se tem CRAS, se tem CREAS? As escolas possuem creches, né? Tem escola em período integral, tem uma organização diferente, tem uma instituição com quem a gente possa contar, tem, né, a saúde ambiental, tem os DICEIs, tem outras coisas, eu preciso conhecer para poder formar essas parcerias. Então, os eixos de atenção da linha de cuidado é o atendimento, a responsabilização e a proteção, né? No atendimento estão saúde, educação, assistência social, trabalho, cultura, lazer e tantos outros. A responsabilização no ML, varas criminais e assim por diante. E proteção, principalmente os conselhos tutelares, varas de infância e juventude e por aí em diante. Esse formulário que vocês estão vendo é o que está contido nos parâmetros para a escuta, que foi lançado em 2017, com o objetivo de discutir um pouco mais sobre a lei da escuta. Esse é um formulário de comunicação para a rede, então o Conselho Tutelar ele tanto pode receber ela da saúde, da educação, da assistência, como ele pode também preencher e encaminhar. É uma ação importante porque unifica o nosso trabalho, né? Torna ele mais organizado e é uma forma de registro. Aqui estão as nossas carinhas, né? Quando a gente fala em articulação em rede. Então, aqui é uma ilustração do que seria o nosso território,
então onde nós temos UPA, serviços comunitários, hospitais, escola, CRAS, CREAS, Vale da Infância, enfim. É isso aqui que vocês precisam identificar. Qual que é o município de vocês? Lá no meu município e na minha região, do meu território, eu tenho tantos serviços, eu posso contar com eles. É esse trabalho importante que vocês precisam, né, futuramente se organizarem, se já não tiverem feito, para poder qualificar um pouco mais o trabalho. Bom, e como é que a gente constrói ou identifica aquela rede bonitona que a gente viu no slide anterior? Primeiro a gente faz um diagnóstico. Quem que a gente tem, com quem que a gente pode contar, quais os serviços, eles atendem que faixa etária. Depois a gente faz uma mobilização social e de advocacy. Então a gente apresenta a população, a gente faz ações comunitárias, a gente participa de atividades para fazer essa articulação, né? Após esse momento, é a capacitação permanente, que é justamente aquilo que a gente está fazendo agora e que deve sempre ser uma ação contínua, porque nós temos sempre novas leis, novas atualizações, né? Novas articulações e sempre é um tema que demanda de nós muito trabalho, porque ele muda muito, é muito complexo e há sempre novas configurações e a gente precisa estar muito apoiado para conhecer todas essas áreas e possibilidades. E a próxima e fundamental nisso é o planejamento e gestão. Então, o que vocês vão fazer no próximo mandato de vocês? No primeiro ano, no primeiro semestre, nos 3 primeiros meses? Quais são os objetivos? Quais são as metas de vocês? Como que vocês vão realizar isso? Isso é muito importante, porque não trata o trabalho de vocês como se fosse só uma ida, esperando que aconteça alguma coisa. Não, a gente tem que ser proativo, tem que se organizar, tem que estar preparado para o que pode acontecer. E a gente faz tudo isso para evitar a revitimização, né? Que é um fenômeno que decorre do sofrimento continuado e repetido da vítima. Eu sei que vocês já viram isso na lei, mas eu queria reafirmar e colocar aqui um conceito, porque isso é uma grande preocupação. Porque às vezes, sabe, pessoal, a violência que o Estado comete contra crianças e adolescentes, infelizmente, é maior do que a violência inicial. Porque ela vai em tantos lugares, porque às vezes ela é questionada, porque a sua família fica exposta. São tantas dificuldades que a gente precisa ter empatia acerca disso. Não é fácil, é complexo, é muita exposição, é a família. É o que é aquela pessoa, aquele grupo, e de repente pode ser que seja dilacerado. Então a gente precisa pensar como diminuir esses danos, né? Não posso encerrar sem destacar alguns fatos que eu acho muito importante nessa discussão. O primeiro é que não é necessário boletim de ocorrência para realizar atendimento de crianças e adolescentes em situações de violência no serviço de saúde. Isso significa dizer, na ocorrência de alguma violência, ao chegar no serviço de saúde, o profissional que está lá não pode exigir que tenha um boletim para ser atendido. Nenhum tipo de violência, inclusive a sexual, tá, gente? Nós fazemos os atendimentos, os cuidados necessários para que depois a pessoa prossiga para fazer os outros processos de responsabilização. Os serviços de saúde não possuem a atribuição de produzir provas periciais, elaborar laudos, perícias psicológicas ou registros de áudio e vídeo dos atendimentos. A coleta de vestígio realizada nos serviços habilitados do SUS limitam-se a coletar e armazenar vestígios biológicos, feitos por profissionais capacitados, tá? São peritos ad hoc, que têm essa habilidade, mas que para fazerem isso é necessário uma pactuação municipal, né? Porque existe uma portaria interministerial que dá todos os processos para poder fazer essa habilitação. Então, por mais que um médico até queira fazer isso,
Se ele não for um perito ad hoc, esse material que foi coletado não vai servir na justiça. Vai ser facilmente questionado pela defesa. Então, ele tem que ser um profissional específico para poder fazer esses procedimentos. Uma outra questão, nos serviços da atenção básica, ou seja, no postinho lá perto de casa, adolescentes a partir de 10 a 19 anos de idade, 10 a 19 anos, vocês lembram, né, que eu falei que é um recorte etário da Organização Mundial de Saúde, podem ser atendidos desacompanhados, ou seja, independentemente da presença ou autorização dos pais ou responsáveis legais, inclusive para acesso a métodos contraceptivos, inclusive menores de 14 anos. É um destaque importante que eu queria colocar para vocês, porque nós temos a questão do estupro de vulnerável, mas se a pessoa chegar lá para pedir um atendimento dessa natureza, ela é atendida, né? Ela tem a sua demanda atendida e, se for o caso, preencha-se até a ficha de notificação e comunica ao conselho, mas a sua demanda em saúde deve ser atendida. E uma última coisa que eu queria destacar, porque é uma ação que é para todos nós, para todos os profissionais que lidam com criança e adolescente, que é a nossa atitude frente a essa população. Então, proteger a identidade de crianças, do adolescente, da sua família, é um compromisso ético e profissional. As informações referentes à criança ou adolescente só deverão ser socializadas com profissionais da rede de cuidado e de proteção diretamente envolvidos com o caso. Ou seja, a gente não pode sair por aí comentando um caso com todo mundo. Existe regra e existe limites para essa ação. São consideradas ações não recomendadas no atendimento. Perguntar diretamente se o pai for o responsável pelo ocorrido, ou um dos pais. Insistir em confrontar as informações contrárias. Demonstrar sentimento de desaprovação ou raiva. Assumir postura policial. Tentar resolver sozinho o caso. Ou desconsiderar os sentimentos dos adolescentes e das crianças. Eu sei que foram muitas informações, né, que vocês receberam hoje. Essas ações aqui, talvez vocês precisam de um tempinho, né, para poder digerir um pouco mais. Vocês receberam uma atividade que é um estudo de caso, que foi pensado, muito alicerçado na realidade, coisas que de fato acontecem. E uma outra atividade que vocês terão é da construção da sua própria linha de cuidado, então do Conselho Tutelar do seu território, né? Pensando em colocar em prática essas ações. Essas posturas e essas atividades que eu coloquei aqui, embora elas tenham sido pensadas originalmente para profissionais de saúde, no meu ponto de vista, elas podem ser facilmente adaptáveis para conselhos tutelares e de direito. E eu acho que isso é muito importante na nossa atuação. Bom, então a gente já está caminhando para o fim da nossa aula de hoje, gente, e eu não queria finalizar assim sem fazer algumas observações diretamente assim para vocês, né? Eu queria falar para os conselheiros de direito o seguinte, que vocês são muito importantes nesse processo. Por exemplo, a política de adolescentes em conflito com a lei da saúde, ela, para ser habilitada, ela precisa ser aprovada no Conselho Municipal de Direitos. Sabia disso, Rose? Sim. Então, ela tem que ser habilitada, tem que ser aprovada, porque nós consideramos vocês muito importantes nesse processo de observar se as violações se estão sendo cometidas violações ou não, para acompanhar essa política, né? Então, eu fico muito satisfeita em poder falar diretamente para vocês. E uma outra questão, obviamente, é para os conselheiros tutelares. Então, assim, eu tenho muita convicção de que vocês são fundamentais nesse processo. Na minha opinião, não existe rede sem vocês, né? Recebem casos difíceis, casos complexos, em territórios que não são muito fáceis de se atuar.
Então, ter conselheiros empoderados, que conheçam da lei, que saibam dos seus limites e que exijam uma atuação mais adequada, né, das redes e também que participem, que elaborem as coisas, é fundamental. É fundamental para uma sociedade em que a gente não trate criança e adolescente com menos valor. Né? Então, nós temos um número absurdo de violência sexual contra essa população, números horrendos de violência física, e nós precisamos mudar isso, e eu realmente acredito que vocês são muito importantes nesse processo. Uma outra coisa que eu queria dizer, agora verdadeiramente acabando, é que eu queria agradecer toda a produção aqui do IFRO. Gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que está ali atrás da câmera, dizendo pra gente o que fazer, um monte de gente super preparada, né, super organizada para poder fazer esse trabalho tecnológico, organizado, difícil, trazer para a Amazônia Legal, que nós sabemos que tem várias restrições de acesso, né, Rose? Então foi uma vitória. Sim. Então eu considero que todos os participantes assim estão vanguardiando uma nova característica de curso, e eu fico muito feliz em participar dela, né? Queria assim muitíssimo agradecer, e obviamente também os tutores, né? Quem seria de nós sem esses tutores que ficam lá na ponta humanizando o nosso trabalho diretamente com os cursistas, né? Então foi um momento incrível, né? Trabalhar com conselhos de direito, com conselhos tutelares, é uma coisa que me deixa muito satisfeita, e principalmente falar sobre saúde, porque saúde é um direito de todos. O SUS faz 29 anos esse ano, e eu acredito nessa defesa, e eu acho que a gente vai avançar muito se todos nós tivermos conhecimento um pouco melhor de como funciona, de quais as suas atribuições, enfim. Foi muito legal, né, Rose? Gostou também? Muito bom mesmo. E aí saber que o SUS está juntinho com o ECA, né? 29 anos aí. É isso mesmo. Olha, professora, sua aula veio contribuir bastante. Eu aprendi muita coisa da saúde, porque a gente vai estudando outras áreas e passa por cima das questões da saúde, mas muito bem explanado. Parabéns, viu? E na próxima edição, né, da Escola de Conselhos, com certeza você vai estar conosco. Não esqueça a saúde, hein? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau e até amanhã. Educação à distância, mudando realidades.